Mamonas Assassinas foi uma banda de rock cômico formada em 1989, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Infelizmente, em 2 de março de 1996, a história da banda foi marcada por uma terrível tragédia. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Anteriormente chamado de Utopia, Mamonas Assassinas foi formado em 1989, na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Suas músicas consistiam numa mistura de pop rock com influências de gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico, forró, música mexicana e vira. A Utopia surgiu quando Alberto Inoto, mais tarde chamado de Bento Inoto, e os irmãos Samuel e Sérgio Reoli decidiram criar uma banda. Alberto seria guitarrista no conjunto, enquanto Sérgio se tornou baterista e Samuel baixista. Durante um show realizado em julho de 1990, no Parque CK, um conjunto habitacional de Guarulhos, o público solicitou que o trio executasse a canção Sweet Child O' Mine, da banda norte-americana Guns N' Roses. Como desconheciam a letra da música, pediram a um dos espectadores que subisse ao palco para ajudá-los. Dinho ofereceu-se, e a performance escrachada garantiu-lhe o posto de vocalista do Utopia. Em 1990, por intermédio de Sérgio, o tecladista Márcio Araújo é inserido no grupo. O último integrante a entrar para a Utopia foi Júlio Hazek. Júlio era amigo de Dinho e foi incorporado para auxiliá-los nas músicas cover em inglês, além de atuar como percussionista e realizar concertos de fios e cabos de equipamentos da banda, quando necessário. Em 1992, a banda conhece Rick Bonadio. Em seu estúdio, produzem seu anônimo primeiro e único disco independente, com as suas músicas Horizonte Infinito, Utopia 2, Inconsciência, O Outro Lado, Joelho e Sabedoria. Com tiragem de 1000 cópias, o disco foi um grande fracasso comercial, vendendo pouco mais de 100 cópias. A mudança para Mamonas Assassinas. Utopia passou a apresentar-se na periferia de São Paulo, e com o lançamento do disco vendeu menos de 200 cópias. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as palhaçadas e músicas de paródia eram bem mais recebidas pelo público do que as covers e as músicas sérias. Começaram introduzindo algumas paródias musicais, com receio da aceitação do público. O único álbum de estúdio gravado pela banda, chamado Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995, vendeu mais de 1.800.000 cópias no Brasil, sendo certificado com um disco de diamante. A banda adotou, além do nome Mamonas Assassinas, algumas outras coisas, como uma presença de palco mais alegre, fantasias e roupas mais engraçadas, passando assim a fazer um enorme sucesso entre todos os tipos de públicos, de crianças a idosos. A banda Mamonas Assassinas consistia em 5 integrantes, sendo eles Dinho, vocalista, Bento Inoto, guitarrista, Samuel Reoli, baixista, Sérgio Reoli, baterista e Júlio Hazek, o tecladista. A banda se apresentava constantemente em programas de televisão, como o Domingo Legal do SBT e o Domingão do Faustão, da Rede Globo. Por onde passavam, o sucesso era garantido com músicas como Pelados em Santos, Vira Vira, Robocop Gay e outras tantas. Infelizmente, no dia 2 de março de 1996, a trajetória da banda foi interrompida em um acidente de avião. Enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho Learjet, que viajava o modelo 25D prefixo PT-LSD, chocou-se contra a Serra da Cantareira, às 23h16, numa tentativa de arremetida, matando todos que estavam no avião. O enterro, no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, foi acompanhado por mais de 65.000 fãs, e em algumas escolas até mesmo não houve aula por motivo de luto. O enterro também foi transmitido em TV aberta, com canais interrompendo sua programação normal. Algumas curiosidades sobre a banda. Você sabia que os Mamonas Assassinas sempre tiveram uma certa relação com aviões? Quando adolescente, Samuel costumava desenhar aviões. No final dos anos 80, Sérgio, Bento e Samuel formaram a banda Ponte Aérea, que depois se tornaria Utopia. Todos os integrantes do grupo moravam perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No disco homônimo do grupo Mamonas Assassinas, há um agradecimento a Santos Dumont. Abre aspas, por ter inventado o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Fecha aspas. O disco foi gravado e produzido nos Estados Unidos. Um trecho da canção 1406 cita um avião. Abre aspas. Você não sabe como parte um coração, ver seu filhinho chorando querendo ter um avião. Fecha aspas. Existem registros em que Dinho cita o cantor norte-americano Ritchie Valens, conhecido pela canção La Bamba, morto em um acidente aéreo em 3 de fevereiro de 1959. Em um vídeo,
Júlio e Dinho cantam a canção Dona, The Valiants. Durante uma entrevista ao Top 20 MTV, à época comandado pela apresentadora Cuca Lazarotto, Dinho afirmou que os Mamonas Assassinos não lançariam um segundo disco. Vamos fazer um show no interior, e nós vamos de monomotor. Você já ouviu falar em La Bamba? Em algumas oportunidades, o vocalista chegou a assumir o lugar do copiloto durante as viagens do grupo, chegando a levantar a hipótese que Dinho estava ao lado do piloto na cabine do avião durante o acidente. No lugar do copiloto, Alberto Takeda. As brincadeiras com o possível acidente eram constantes, e diversas brincadeiras com a morte já foram registradas. Em uma entrevista dada em 1996, Sérgio disse: "O avião que costumávamos viajar caiu em Brusque, Santa Catarina, em novembro. Morreram 3 pessoas, falha humana." No dia 2 de março de 1996, o próprio dia do acidente, Júlio disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião. O depoimento foi gravado e teve muita repercussão na época. Em geral, os Mamonas Assassinas conseguiram sucesso entre todas as faixas etárias, mesmo com canções politicamente incorretas, que não deveriam tocar em rádios por conta dos palavrões, se tornaram ídolos do público infantil. Para muitos, a alegria e o humor irreverente, marcas do comportamento de seus jovens integrantes, liderados pela comédia natural do seu vocalista, aliado às letras irreverentes, figurinos exóticos e performances estilo pastelão, foi o legado deixado pelo grupo. Bem, esse foi um pouco sobre os Mamonas Assassinas, mas queremos saber de vocês. Conhecem mais curiosidades? Gostavam da banda? Deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.